Muito boa noite, estamos ao vivo. Um pequeno atraso aqui técnico, estávamos terminando de ajustar algumas informações. Sejam bem-vindos a mais uma live sobre fundos imobiliários. Antes de qualquer coisa, quero lembrar a todos vocês aqui que a gente tem várias coisas disponíveis aqui na descrição do vídeo. Aquela planilha Vida Financeira e também um e-book de fundos imobiliários. Bom, vamos começar com a clássica pergunta. Será que os fundos imobiliários são mesmo interessantes? Será que os fundos imobiliários realmente são interessantes aí quando a gente observa um horizonte mais de longo prazo? Bom, antes de começar, eu quero lembrar a todos vocês que o que eu vou falar aqui é do passado. A gente está analisando desde aí a construção do IFIX nesses últimos 10, 12 anos. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Eu não sei quais serão as rentabilidades daqui para frente. Então, é muito importante falar isso para vocês, para que a gente fique aí bem alinhado com a expectativa deste vídeo. É um vídeo rápido, objetivo e direto, mas importante até para que todos vocês olhem um pouquinho aí para o passado e vejam o que aconteceu com os fundos imobiliários quando comparado com outros investimentos. Então, vamos entender aqui, ó. Vamos lá, com muita calma aqui, a gente está fazendo um gráfico bem interessante que mostra para vocês o retorno aí desde dezembro de 2010. Então, 12 anos, de 2010 até 2012, dos fundos imobiliários, que é essa linha vermelha, contra a linha amarela, que é o IDIV, que tem essa linhazinha roxa, que é o IGPM, que tem a linha azul, que é o IPCA, tem a linha preta, que é o Ibovespa, a verde, que é o índice de Small Caps, e a linhazinha cinza, que é o 100% do CDI. Antes de passar para o próximo slide, quero mostrar a vocês que os investimentos têm uma certa correlação, né? Então, eles têm um certo comportamento aí parecido quando a gente observa sobre o prisma de renda variável, né? Mais uma vez, eu quero lembrar a todos vocês de que aqui nós estamos tratando de médias, né? Tanto média do Ibovespa, quanto média do IDIV, do próprio IFIX. Baroni, mas olhar para o gráfico é um pouco difícil. Vamos tentar ver um pouquinho melhor uma tabela? Então, essa tabela que eu vou mostrar agora para vocês, ela é bem interessante. Ela mostra tanto a volatilidade quanto também o retorno. Então, o retorno dos fundos imobiliários foi o maior dentro desse período, que são 12 anos desde quando o IFIX foi construído. Então, o IFIX tem uma volatilidade menor do que as ações, né? Tem menor do que as ações, porém o retorno aí está maior. Então, sobre esse prisma, os fundos imobiliários renderam 188,2. Obviamente, tudo aqui considera o investimento e o reinvestimento, ou seja, um retorno acumulado. Claro, né? Tem que ser um retorno acumulado, até porque se você investe lá num CDB do banco, se você investe num título que seja um índice qualquer, você considera o reinvestimento dos dividendos dentro deste investimento. Então, assim, se eu tenho somente CDB, que está lá 100% do CDI, e eu consumo os juros, obviamente o principal fica estático, né? Então, sempre tem esse reinvestimento. Então, aqui tem uma tabela de volatilidade contra uma tabela de retorno. Então, isso facilita bastante para vocês. E agora eu quero provocar aqui uma reflexão em todos. Muitas vezes você pode virar assim e falar, poxa, Baroni, mas espera lá, fundo imobiliário não foi tão bom assim, porque se eu tivesse investido apenas no CDI, eu teria ganhado 177. Investindo em fundos imobiliários, eu ganhei 188. Eu fiquei exposto a um risco e não ganhei tanto assim. Essa é a primeira reflexão. Concordo com você. Se nós olharmos esses últimos 12 anos, só para vocês terem uma ideia, o CDI médio foi de 9%. Não é fácil ganhar de um investimento livre de risco de 9%. Lembrando que, via de regra, 100% do CDI é tributado, né? Nós estamos falando, é difícil você ter um investimento 100% líquido do CDI, mas tudo bem, vamos por hipótese considerar isso, não tem problema. Nós estamos falando de um rendimento de 9% ao ano médio, é muito rendimento, não foi fácil concorrer com a renda fixa no Brasil nesses últimos 12 anos, né? Um rendimento médio de 9%, tá? Não é fácil. Então, se você está naquele lema de, poxa, eu prefiro investir em renda fixa do que fundo imobiliário porque eu estou exposto ao risco
e estou recebendo quase a mesma coisa, eu até concordo que, se você olhar sobre esse prisma, faz algum sentido. Mas vamos entender um pouquinho melhor aqui, para a gente ficar na mesma página, tá? A primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre a questão dos... Deixa eu até voltar aqui. Ah, tá. Isso aqui é só para mostrar para vocês o rendimento médio do CDI. Olha, o vermelho é o comportamento aí do CDI, né? Que ele sobe, ele desce. E esse azulzinho aí mostra para você a média do CDI, então, de 9,01% nesses últimos 10 anos, aí, 10, 12 anos. Deixa eu voltar aqui de novo no gráfico, só para a gente discutir um pouquinho outra coisa. Você pode virar para mim e falar assim, poxa, mas fundo imobiliário, será que é bom mesmo? Olha, ele conseguiu vencer, né? Se você olhar os dados aqui, ele conseguiu vencer o IDIV, de 188 contra 178. O que é o IDIV? O IDIV é o índice das empresas pagadoras de dividendos da Bolsa. Faz sentido? Faz sentido você olhar que o fundo imobiliário é um ativo gerador de dividendos, então ele conseguiu vencer o IDIV. E se você olha, tem um comportamento muito correlacionado, muito semelhante, né? Olha somente na linha vermelha, olha somente na linha amarela, que você vai perceber que eles têm uma certa correlação entre si, um comportamento muito parecido, chegou ali muito próximo do outro, uma leve vantagem para o fundo imobiliário. Agora, uma outra reflexão que eu quero trazer aqui para vocês é de que é muito fácil você falar que ações têm um retorno melhor se você pega um grupo de ações que foram muito vencedoras dentro do índice. Então, assim, o exemplo que eu quero fazer, até para aproveitar aqui a Copa do Mundo, imagine que você hoje é um olheiro. Para quem não sabe, um olheiro é aquela pessoa que vai nos times de base e olha a criançada, olha os jovens jogando bola ali e fala, poxa, eu vou querer esse jogador porque eu sei que esse jogador pode dar muito certo na carreira dele. Então, imagina que você é um olheiro e tem lá 100, 200, 300 jogadores e você vai saber exatamente quais são os 3 ou 4 próximos. Messi, próximos Neymar, próximos Cristiano Ronaldo. Né? Então, não é muito simples, dentro de uma cesta de possibilidades de ações, seja de ações Ibovespa, seja de ações de menor porte, como Small Caps, você selecionar exatamente quais vão ser os 3 próximos Neymars, os 3 próximos Cristiano Ronaldo, os 3 próximos Messi. Não é tão simples assim. Então, quando você olha para fundo imobiliário, de fato, ele tem um comportamento mais próximo de uma média. Quando você olha para ações, se você for muito bom em fazer esse stock picking, se você for muito bom em selecionar os próximos Neymars, é óbvio que você vai ter um rendimento muito maior. Por outro lado, se você escolher mal, os rendimentos podem corroer muito o seu resultado acumulado. Resumo da ópera: se você for um exímio olheiro, se você for um exímio selecionador de ativos, possivelmente você vai preferir ações em detrimento de fundos imobiliários. Por outro lado, se você estiver buscando um rendimento médio, menos volátil, se você está buscando uma renda recorrente e entender que o acúmulo de rendimento é o que vai fazer a grande diferença, você pode ficar mais próximo dos fundos imobiliários. Então, isso é muito importante de vocês entenderem aqui para fazer essa análise mais de médio prazo, aí, considerando uma década, não é? Um pouco mais, né? 12 anos, tá? Não tem aqui o certo ou errado, como eu disse, eu estou mostrando o lado esquerdo do gráfico. Eu não sei como vai ser o futuro. Hoje, a Selic está em 13,75. E se para os próximos 10 anos a Selic ficar em 11, 12 de média? Dificilmente os fundos imobiliários vão ter um rendimento melhor. Dificilmente as ações vão ter um rendimento melhor. Outra coisa que eu quero trazer aqui para vocês como reflexão, que é muito importante discutir, é que se você também seleciona bem ações, você também pode selecionar bem fundos imobiliários. Eu não quis mostrar aqui, mas uma carteira bem selecionada de fundos imobiliários, ela pode dar um rendimento melhor do que o IMA, né? Melhor do que um IPCA mais 6, melhor do que um IMA-B, ou em linha com o IMA-B, ou um pouco superior. Aí depende muito da seleção. Eu não quis falar de seleção de ativos, porque se a gente começar a falar de seleção, pegarmos uma boa seleção de fundos imobiliários, uma boa seleção de ações, e um recorte temporal aí de 4, 5, 6 anos, a gente vai começar a discutir seleções específicas e não a composição macro da categoria de ativos, da classe de ativos. Outro ponto importante também que eu quero destacar é que os fundos imobiliários têm um recorte temporal muito desfavorável para eles, porque
Olha, se eu dividir a indústria de fundos imobiliários de 2017 para trás, os fundos ativos não eram tão ativos assim. As emissões eram feitas em circunstâncias muito diferentes do que se faz hoje. Em 2016, eram menos de 100 mil investidores. Hoje nós somos 2 milhões. Era uma indústria muito diferente. A curva de maturidade dos ativos é muito diferente. Então, eu entendo que os fundos imobiliários eles vão ser melhor analisados quando fechar um ciclo de 2027. Então, de 2017 a 2027, vários fundos que vieram ao mercado em 2017, 2018, vão conseguir mostrar melhor a capacidade da gestão e do próprio portfólio em gerar esse resultado. E assim, a gente vai ter uma base de comparação mais interessante, né? Da mesma forma que há fundos imobiliários, assim como algumas empresas, que foram muito mal, né? Porque foram fundos assim monoimóveis, monoativos, uma gestão assim muito passiva, que tiveram resultados muito ruins e de fato foram casos péssimos, né? Da mesma forma que nós temos em ações. Resumo: nós temos péssimos exemplos em ações, péssimos exemplos em fundos imobiliários, excelentes exemplos em ações imobiliárias também, assim como nós temos em small caps, principalmente. Small caps que multiplicaram por 1000 o seu patrimônio, né, para o seu resultado, e da mesma forma que viraram quase que pó. Então, onde eu quero chegar com isso? É que o segredo de tudo que eu venho falando é que está dentro do seu perfil e do seu ciclo de competências. O seu ciclo de competências é que vai definir o melhor investimento para você. Se você for uma pessoa que tem mais proximidade com esse universo imobiliário, se você tem mais proximidade em fazer uma seleção de fundos imobiliários, muito provavelmente você vai ter um rendimento melhor do que os principais ativos de renda fixa dentro de uma volatilidade esperada para a classe. Da mesma forma, se você for um exímio, tiver um ciclo de competências muito apurado para empresas, para negócios, né? Porque empresa, no final das contas, é um negócio. Você não analisa simplesmente um balanço. Você tem que analisar o negócio que está por detrás daquela empresa. E se você consegue ter um ciclo de competências que avance, ótimo. Eu não quis colocar aqui, mas a gente poderia ter colocado SP500, dólar, né? Outras moedas, criptomoedas. Eu não quis estender muito, porque senão a gente perderia o foco do nosso debate aqui, que se resume a perfil e ciclo de competências. Então, o que eu quero mostrar nesse gráfico e nesse própria tabela é que fundo imobiliário foi sim um bom negócio nesses 12 anos. Foi sim um ativo, uma classe de ativos que conseguiu, apesar de todas as críticas e dificuldades, superar as principais referências de mercado, e aí a gente inclui o IDIV, que são as empresas voltadas para dividendos, né? E num cenário de Brasil com taxa média de 9% ao ano de CDI. Não é fácil concorrer. E, de novo, eu estou falando daqui para trás. Daqui para frente, eu posso ter um Brasil com CDI médio a 6, e eu posso ter um Brasil com CDI médio a 12, não sei. Se for a 6, eu acho que os fundos imobiliários, assim como as ações, assim como as small caps, podem sim ter retornos bem interessantes. Se eu estiver falando de CDI a 12, honestamente, tanto para as ações quanto para os fundos imobiliários, a vida não vai ser fácil, porque o custo de capital das empresas fica muito elevado e o custo de oportunidade fica muito difícil de ser superado, e aí, invariavelmente, você vai ficar ou dentro de um contexto de que fundos imobiliários pode ser um investimento ruim ou é investimento ruim, porque o CDI, de fato, vai puxar a atratividade dos outros ativos para baixo, né? Então, resumo da ópera, o que eu quero levar de mensagem para vocês nesse vídeo é de que fundos imobiliários, sim, foi um bom investimento. Sim, estar dentro da média é sempre muito discutível. O IFIX é a média, o IBOV é a média. E quando eu estou falando de média, nós temos que comparar média com média. O que eu não acho justo é comparar uma seleção de ações, uma boa seleção de empresas, com a média dos fundos imobiliários. Então, você compara boas seleções com boas seleções. Agora, se você tiver um ciclo de competências muito apurado, é muito difícil de você ganhar de uma seleção de small caps, por exemplo, uma seleção de ações, porque o seu risco vai ser muito maior, mas se você acertar nesta seleção, você vai estar fazendo um ótimo negócio. Por outro lado, uma seleção mal feita pode destruir com bastante força o seu capital. Por sorte, os fundos imobiliários hoje,
na sua essência, são multiativos, multiportfólio, multilocatários, gestão ativa. Esses fundos imobiliários, talvez eles não te dêem um retorno tão extraordinário assim, mas dificilmente vai destruir o seu capital. Então, um fundo hoje com 20 imóveis, com 100 CRIs, dificilmente vai destruir o seu capital, como a gente viu naqueles monoimóveis, monoativos, né, monolocatários que a gente teve aí no início da década de 2010 e até 2015, 2016, ainda tinha alguns fundos desses aí rolando, perambulando pelo mercado. Eu falo que esses fundos caíram no ostracismo, a maioria do mercado nem dá mais esse tipo de cobertura, porque eles fizeram parte da indústria de fundos imobiliários. Sim, há ótimos exemplos, mas para você ficar exposto a esses ótimos exemplos, você tem que correr o risco para vários outros maus exemplos aí, ou potencialmente maus exemplos, né? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é que não existe melhor ou pior, é que tudo se resume ao seu perfil, ao seu ciclo de competências, e se você for um bom olheiro, e se você souber quais são os próximos Neymars, Cristianos Ronaldos e Messis da vida, você vai se dar muito bem nos seus investimentos, seja lá qual for a classe de ativos, seja lá qual for a categoria de investimentos. Eu acho que essa briga, essa eterna polêmica de nós contra eles, ou Fla-Flu, né, ou que é o melhor ou é o pior, não leva a nada, não se conclui nada, na verdade gera ruído nos investidores que estão iniciando, gera ruído naqueles investidores que estão formando as suas carteiras de investimento e atrapalha a construção dos mercados. Ou seja, você não constrói um mercado de capitais, ele tem várias teses de investimentos, várias possibilidades. Você não constrói uma única tese ou a melhor tese, né? E, de novo, pessoal, pegar os melhores exemplos do Warren Buffett, por exemplo, e querer que todo mundo seja um Warren Buffett, talvez não seja o melhor exemplo, porque nem todos terão o tempo, a paciência, ou a capacidade de seleção, ou acesso às possibilidades em momentos muito específicos do mercado. Então, você tem que fazer um arroz com feijão bem feito, e o arroz com feijão bem feito, ele pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos temperado a gosto do freguês, a gosto do investidor, lembrando sempre que ninguém, vou repetir, ninguém conhece o lado direito do gráfico. Ou seja, você conhece só o lado esquerdo, como eu mostrei aqui. Deixa eu voltar aqui para vocês. Isso aqui é conhecido. Ou seja, todo mundo conhece o lado esquerdo do gráfico. Ninguém conhece o lado direito. Ninguém sabe como é que vai ser daqui para frente. Então, se você tiver com o seu perfil ajustado dentro do seu ciclo de competências, você estará fazendo bons negócios via de regra. Nada impede de você ter uma posição de caixa, nada impede de você ter uma exposição a risco via ETF, que aí você vai estar dentro da média, e nada impede de você fazer o chamado stock picking dentro daquilo que você tem mais segurança da tese de investimentos ou do entendimento do negócio. Investir em fundos imobiliários, basicamente, é conhecer a gestão, conhecer o portfólio e entender minimamente a dinâmica dos imóveis, né? E entender que você tem uma gestão ativa que pode sim gerar resultado, e tem alguns fundos que já começaram a destravar esses resultados para os cotistas. Infelizmente, o recorte temporal dos fundos imobiliários não nos permitiu capturar isso no passado, está permitindo a partir de agora em alguns fundos, e deverá permitir cada vez mais. Já no caso das empresas, você tem que conhecer mais de energia, mais de bancos, mais de seguradoras, mais de siderurgia, mineração, você tem vários negócios por detrás das empresas. No caso do fundo imobiliário, é mais simples, é mais específico. Por outro lado, não dá para você comparar uma empresa, uma empresa de mineração, uma empresa de siderurgia, com a dinâmica de um fundo imobiliário. Você está comparando laranja com banana, e levar isso para as pessoas como se fosse comparável pode te trazer, talvez, a conclusões equivocadas. Eu trouxe essa comparação para mostrar para vocês que existe uma certa correlação. E aqui eu concluo o vídeo dizendo que esse gráfico resume ao comportamento da economia, ao PIB do Brasil. Se você tiver PIB fortalecido, você vai ter um mercado de capitais fortalecido, e isso vai reverberar nas empresas, vai reverberar na capacidade dos gestores em conseguirem gerar valor para os portfólios, e o inverso é verdadeiro. Se você tiver um PIB ruim,
você vai ter um mercado de capitais enfraquecido, porque as empresas vão enfraquecer, vão demandar menos espaço de ocupação, os balanços vão ficar mais frágeis, o custo de capital dessas empresas vai ficar menor e por aí vai, tá? De novo, não quis aqui trazer dólar, não quis trazer SP500, bolsas europeias, etc., porque não há necessidade. Aqui o foco, eu acho que já está bastante claro de onde eu quis chegar com esse gráfico. De novo, não quero ser o certo ou errado, não quero dizer o que é melhor ou pior, só quero trazer para vocês uma reflexão e que todos possam entender melhor a dinâmica das suas próprias carteiras e do seu ciclo de competências. É isso que vai fazer a diferença no longo prazo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, quero lembrar que está disponível aqui na descrição para vocês baixarem a Vida Financeira, né, a planilha Vida Financeira, o e-book de fundos imobiliários. E para finalizar, se inscrevam, dê aquele joinha. Um grande abraço a todos vocês, uma boa semana e até a próxima. Valeu!